Bom, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo. Eu sou Cris e eu vim aqui hoje falar um pouco sobre a minha tese de conclusão de curso do curso de artes cênicas que eu fiz. O nome desse trabalho se chama Jogo, Corpo e Imagem, articulações e relações entre os jogos de tabuleiro e os jogos teatrais. Vou só introduzir um pouco para vocês. Eu trabalhei com estudantes de 13, 14 anos, na faixa do 8º ano do ensino fundamental, de uma escola privada que se chama Colégio Bandeirantes e uma pública que se chama Escola Estadual Paulo Egídio. E o objetivo era que os estudantes criassem um jogo que unisse essas duas outras espécies de jogos, o jogo teatral e o jogo de tabuleiro. E eles só tinham uma coisa para usar, material, que era esse balde de peças de Lego. Eu usei alguns jogos de inspiração para esse trabalho, como o Dixit, que muitos de vocês já conhecem, que é um jogo que trabalha com leituras de imagem e símbolos. E um outro jogo que eu tive um carinho muito grande de chegar até as minhas mãos, que se chama Abstratos, Esculpindo Palavras, ou Escultor de Palavras, que é um jogo muito parecido com o Dixit, só que você faz isso com objetos geométricos de acrílico. É de uma galera que produziu o jogo daqui do Brasil, o Zebra 5. E hoje eu vou ler para vocês algumas perguntas que constroem a trajetória do meu trabalho de maneira muito consistente, assim, no sentido de... Foram perguntas que me mobilizaram em como e por que e onde eu pesquisei esses jogos juntos, tá? E aí só um adendo que os alunos, eles criaram no fim desse processo 2 jogos, cada escola criou um jogo, e esses jogos todos eles trabalhavam tridimensionalidade corporal, a maneira como uma pessoa ocupa um espaço, inclusive um espaço cotidiano, olhar para ele de uma nova forma, de uma outra forma. Bom, a minha pergunta principal sempre foi como trabalhar com as pessoas uma imaginação inverossímil, que não seja pautada e criada e resolvida na realidade. E aí, indo pro jogo, eu me perguntei, o jogo, ele possui alguma capacidade dele mesmo, intrínseca dele, de inventividade? Quais são as experiências que estão em jogo quando a gente joga? E para criar um jogo, sobre quais experiências o seu criador ele deve se atentar e se debruçar? Como seria a criação de um jogo de tabuleiro pelos estudantes que articulassem elementos da percepção teatral e da imagem, já que são jogos que trabalham também com imagens? Quais são as experiências que estão em jogo com ou entre os jogadores? Como podemos implicar algum interesse imaterial em relação a essa criação do jogo? Algum interesse da ordem da aprendizagem? O que atravessa os estudantes no seu dia a dia? De que maneira que eles se relacionam com a tecnologia? De que maneira como eles se relacionam com as tecnologias que eles têm contato dia após dia? Dentro de um jogo, o que um jogador ele manuseia? Onde que ele joga? Quais as regras e objetivos desse jogo? E como vencer esse jogo? Qual é o jogador e qual é o contexto? Como é criar essas interações? Como seria a união entre os jogos de tabuleiro e os jogos teatrais? Quem a gente joga primeiro e quem a gente joga depois? Como a gente joga os dois ao mesmo tempo? Num jogo, as peças e o corpo. Um jogo com peças e outro com o corpo.
Qual é a diferença entre eles? Qual é a semelhança? Quais as dificuldades de cada um? E quais materiais compõem cada um dos jogos? O que o corpo ele tem a ver com as peças? E sobre algumas conclusões e dúvidas futuras, como seria se os componentes de um jogo, as peças, as cartas, ou mesmo o tabuleiro, guiassem um processo de criação? Como seria se as peças geométricas de um jogo de tabuleiro, como abstratos, pudessem introduzir fundamentos da visualidade ou da teatralidade para os estudantes, ou para quem estivesse interessado? Quais são os jogos que eu utilizo como referência? São jogos com ou sem tabuleiro? Eles são competitivos ou cooperativos? Eles têm uma narrativa prévia, ficcional e real, ou eles têm fatos, eles são baseados em fatos reais? A presença dos jogadores no jogo, ela será sempre necessária? Ou talvez, até quando essa presença vai ser necessária? É isso, pessoal. Curtam aqui o canal, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem e compartilhem se possível com as pessoas, que a ideia é que quanto mais pessoas conheçam o Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos, mais interessante estudos mais interessantes a gente consegue realizar. Então, beijo, até!